Você que está nos assistindo, que é empresário, que está nessa luta de coloco alguém para frente da minha marca, me posiciono, eu iria para o caminho de se posicionar. Total. Porque muda o jogo. Por que, cara? Por que você está deixando tanta oportunidade de negócio na mesa? Porque talvez você não queira aparecer. Uma empresa bem-sucedida, quando ela é uma marca notável, ela é o reflexo direto da paixão do fundador pelo seu ofício. Então tá, cadê o coração dessa empresa? O coração dessa empresa tá conseguindo chegar no cliente final? O cliente final tá conseguindo sentir isso? Se o franqueador, o dono de uma loja de roupa, se o dono de um restaurante, se o dono de uma incorporadora tá sentindo dificuldade na venda, eu praticamente garanto que o diagnóstico central desse negócio é um furo na comunicação. Se a minha marca sumisse hoje, quem sentiria falta e por quê? O produto não é mais o diferencial, é a comunicação, é a sua comunidade. Hoje a gente está numa era que os clientes eles querem palco, eles querem ter visibilidade, eles querem olho no olho, eles querem atenção. Quando você entrega isso para o seu cliente, você tem esse cliente aí por anos, né? Tem negócio que coleciona curtida, mas não fecha a venda. Tem marca que nem precisa anunciar e a comunidade compra, volta e ainda indica. Hoje a gente vai mostrar como transformar seguidor em cliente fiel em canal de crescimento. Eu sou o Felipe Atab e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Eu estou aqui hoje com a Amanda Roser, especialista em conteúdo estratégico e construção de marca com propósito. Foi sócia da Empíricos e atuou como head de conteúdo da XP, liderando projetos que uniram performance e posicionamento. Bem-vinda. Muito obrigada. E eu estou aqui com a Brenda Lezier, CEO da Branding Digital e Publicitária, especialista em posicionamento e estratégia de marca, atua há mais de década liderando projetos de branding para algumas das maiores empresas do Brasil. Bem-vinda também, Brenda. Muito obrigada. Eu sempre faço isso, porque essa introduçãozinha que eu gravo aqui e tudo mais, ela é muito pequena versus a história de vocês. Eu acho que é muito legal se vocês pudessem contar um pouco mais da história, assim, não de maneira tão profunda, que senão a gente gastaria todo o podcast falando nisso, mas contar um pouco mais do que por onde vocês passaram, dores, outras coisas legais, para a gente entrar num bate-papo aqui, porque o tema do podcast hoje é de seguidor a cliente final, o caminho que fecha a conta. Então, vocês são pessoas de marketing, especialistas em publicidade, digital, conteúdo. Contem mais um pouquinho da sua história, se puder começar, Amanda, eu acho que vai ser legal e depois eu já estava aqui passando a palavra. Bom, eu tenho um caminho de 10 anos de mercado corporativo. Eu fui trabalhar na XP quando a XP ainda nem sonhava em ser o que a XP é hoje. Eu lembro muito na verdade, comecei na XP na área comercial e lembro de ligar para cliente, né, e fazer todo um processo, enfim, para trazer os clientes para a empresa e as pessoas falavam para mim assim, XP? Windows XP? A XP não é um site? E eu falava, não é possível, porque aqui, gente, assim, a XP desde os primórdios tinha uma cultura, então era um sangue que corria na veia, e eu olhava para aquilo e eu falava, não é possível que o cliente não tenha essa percepção. E eu falava, essa marca um dia vai ser maior do que a marca do Itaú. Não tinha dúvida disso. E aí, numa dessas, eu fui conversar com o CMO da XP na época, que era o Fernando Vasconcelos. A XP, só para vocês lembrarem, assim, tinha como garoto propaganda, porque era assim que se fazia marketing há 10 anos atrás, né? O Murilo Benício. O Murilo Benício, naquela época, era o tufão da Avenida Brasil, era o cara mais popular do Brasil possível, mas assim, ele não tinha nada a ver com o aspiracional do cliente que a gente precisava captar. E aí, numa conversa dessa com o Fernando, eu falei, Fernando, olha só, eu entendo todo o investimento de vocês em marketing, em marca, a partir desse embaixador, mas assim, vocês estão com um ponto cego, um calcanhar de Aquiles muito grave aqui. Vocês não olham para o digital, vocês não olham para conteúdo. A gente abriu o Insta da XP, o Insta da XP tinha 0 publicações. Tipo, a XP não se comunicava diretamente com o cliente. Eles tinham um portal, tem um portal, que é a Infomoney. A Infomoney não tinha nada de branded content, não tinha nada de coluna. Falei, mas não é possível, porque eu vivia naqueles corredores, assim, tanta gente, tão foda, tão imponente. Eu falei, essa empresa precisa levar isso para o público, né? Total. Então, foi uma construção muito bacana, até que, assim, eu
costumo dizer, né, que foi uma das primeiras empresas que entendeu que precisava dar rosto, que precisava dar corpo, que precisava dar alma, para que as pessoas percebessem a relevância e tivessem de fato identificação. Então, quando o Benchmall foi para as redes, né, e a gente acompanhou esse processo, esse projeto, assim, foi uma virada da empresa muito forte, muito drástica, porque aí, de fato, o Brasil teve contato com tudo aquilo que era o propósito. E aí, depois disso, a XP cresceu. Fui convidada para me juntar a Empíricos como uma das redes de marketing. Que legal. No meio dessas, me tornei sócia. Fui convidada a lançar um curso, que foi o Caixa Preta, que foi assim um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu entendi que eu não queria mais estar nas mesas de diretoria, nas mesas de board, que eu queria estar na economia real, que eu queria estar com as pessoas que eu sabia que se eu mexesse um pouquinho do ponteiro na vida profissional delas, aquilo mexia um ponteiro absurdo na vida pessoal, Concordo. né? E aí eu falo que eu não assim, ser mentora, ser empresária, ser infoprodutora na minha vida, na verdade mais aconteceu do que eu fui atrás, né? Então, as pessoas começaram, porque você faz mentoria, você faz consultoria, e aí uma coisa foi puxando a outra, e quando eu vi, eu falei, não quero mais estar na Faria Lima, não quero mais estar na mesa do board, eu quero mesmo estar no olho a olho com essas pessoas que eu sei que eu posso mudar a vida. Então, cá estamos. Super legal. Sua história é muito parecida com a minha, assim, do mercado corporativo. Eu ainda não fui para esse outro lado ainda tão profundo, mas tô começando ali, tô começando. O convite da Conta Azul de estar aqui como host já é um pouco da abertura um pouco mais para esse outro mercado. Então, cara, muito legal a sua história e inspiradora até para outros executivos que já passaram por isso também. Então, num processo de mudança, eu brinco que é quase uma coisa interna nossa, né? A gente tem um puta preconceito quando a gente está no corporativo com quem está fora do corporativo. E depois que você se conecta com quem está fora do corporativo, você aprende muito mais do que dentro do corporativo. E aí você vai soltando as amarras que você tem. Crenças limitantes que todo mundo tem dentro do corporativo que você vai se soltando. E hoje você consegue também se colocar no lugar desse executivo, né? Entendendo os medos, as travas, para estar à frente. 100%. Super. É muito legal. E você, Brenda, um pouco da sua história também? Eu comecei há 8 anos, passei por multinacionais, sempre soube que eu queria publicidade, sempre amei esse mercado. Que legal. Então eu lembro que no terceiro colegial eu já sabia, já tinha muita clareza que era isso que eu queria. E aí, né, fiz publicidade, passei por multinacionais, passei por agências, mas eu sempre quis empreender. Eu não me via presa em escritório, eu me via com cada dia uma rotina diferente. Até que, em uma das agências que eu passei, eu fiz muito contato networking com uma figura pública, que hoje é vereador de São Paulo, e ele me convidou para uma sociedade, tinha 20 anos na época, e surgiu minha primeira agência de marketing. Eles eram muito a parte da fama, e eu, todo o trabalho, toda a entrega, ali que eu fui entender o que é pagar imposto, o que é liderar, o que é ter uma cultura, o que é dar feedbacks, eu fui entendendo tudo muito na marra, né? E estar com vocês é muito legal, porque hoje eu sinto falta. Pô, será que eu devia ter ficado mais no mercado, pegar mais bagagem, né? Ter mais tempo com outras pessoas? Eu fui muito rápido em empreender, então tomei muito tapa, aprendi muito na marra, né? E hoje esses 8 anos me prepararam para estar onde eu estou hoje. Super legal. Hoje eu passo por cases como Natália Beauty, o próprio Tami Miranda, que nós fizemos a campanha política, né? Imagina, uma figura pública com mais de 4 milhões de seguidores. Super desafiador a parte política. Né? Uma figura pública com parte de polêmica, fofoca, e você transformar no 9º vereador mais votado, a própria Natália Beauty, que chega até mim, me contratando para as palestras, né, dela, de marketing e tudo, e lá a gente desenhou um novo produto, que foram as palestras dela. E nisso eu fui entendendo, né? Hoje muito se fala de que produto que não tem cara não vende. Perfeito. E eu faço isso há 5 anos. Então eu fui me especializando cada vez mais em marca pessoal, empresários que precisam estar à frente das suas marcas para se conectar, para humanizar, né? Sou TED Speaker, fui premiada pela Caras como profissional de marketing do ano e sinto que eu só tô no começo, assim. Aos 30 anos, quero ser a mais burra da mesa para continuar aprendendo, para continuar me especializando e gerando valor mesmo para os meus clientes. Que legal, parabéns. Assim, eu acho que você se questionou na fala se você deveria ter ido para o corporativo antes. Eu acho que não, tá? Falando de coração, assim. Eu passei 14 anos, 13 anos mais ou menos dentro do mundo corporativo. De verdade é incrível, é maravilhoso você botar um selo no teu currículo, botar um nomezinho e sobrenome e botar uma vírgula a mais e falar, é o Felipe Atab da não sei o quê. É muito mais interessante quando você é o Felipe Atab
da tua própria empresa. Ou a Brenda da tua própria empresa, ou a Amanda da tua própria empresa. É legal, mas assim, quem está empreendendo do zero, virar prestador de serviço sem ter credibilidade é muito difícil também. Então, é que a lógica do mercado corporativo... de publicidade é muito fechado, né? Muito fechado. Então, aquele sonho de multinacional, de Ambev, aquela coisa. Então, eu cresci muito nesse mercado e sempre foi um mercado muito fechado. Sim. E aí, eu fiquei, sei lá, 3 anos no mercado corporativo e já fui empreender. Exato. Então, quem olhava, assim, né, recém-formados, como assim? Você já é sócio de uma figura pública e tá aí bombando? E naquela época, 9 anos atrás, eu queria estar do lado deles. Super. Eu, não, como assim? Né? E hoje é legal ter essa troca, entender que valeu a pena todo esforço. Eu só vou adicionar um ponto que eu acho que, assim, o corporativo, ele é uma escola muito foda, assim, de absolutamente tudo, né? Não só de vivência, não só de valores, mas, assim, de compromisso, de entrega, de entendimento do outro, né? Porque você não funciona sozinho. Então, eu também acho que tua história se prova que não era um outro caminho que você deveria ter feito, mas eu também acho que, assim, quem está no corporativo e olha para isso e talvez tenha o desejo de sentar na tua cadeira ou na minha cadeira, é um momento para olhar e falar assim, cara, eu tô construindo uma bagagem tão relevante, tão bacana, e eu posso escolher o meu caminho daqui para frente, né? Eu acho que isso é um ponto que eu vejo, assim, de diferença mesmo. Quem já passou pelo CLT e quem não passou pelo CLT, assim... Sim. Enfim. É que tem gente que é empreendedor, tem gente que não é empreendedor também. Então, assim, o CLT é um ótimo lugar para quem não são empreendedores. Você e que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E para você que está nos escutando, eu vou fazer agora, na verdade, o nosso merchan aqui do Conta Azul, que é o do Cloud, é uma ferramenta completamente incrível de inteligência artificial que resume toda a conversa que a gente tem aqui no Fecha Conta. Então, para você que está nos escutando, vai lá no @ContaAzul, manda na nossa DM a palavra comunidade e você vai receber o PDF dessa conversa profunda que a gente vai ter sobre construção de comunidade, marca, publicidade, mercado digital como um todo. Então, por favor, vai lá, manda a palavra comunidade, você vai receber o PDF de todo o nosso resumo da conversa. Então, voltando aqui para a conversa, eu queria, na verdade, trazer um debate para vocês. Assim, eu acho que grande parte do modelo mental que eu aprendi na faculdade de publicidade, que vocês devem ter aprendido também, se usa muito pouco hoje. Eu me formei em 2011, de 2007 ali para 2011. Cara, a evolução do mercado publicitário como um todo de 2011 até 2025 agora, parece que nos últimos 3 anos já mudou tudo. Se você olhar os últimos 15 anos, enfim, mudou completamente. O que vocês veem da lógica de construção de negócios, construção de comunidade? Você falou um termo legal que é o fundador colocar a cara para ser a cara do negócio. Eu trago isso lá das literaturas, que é o negócio do founder-led. Como você, como fundador ou fundadora, traz e lidera um negócio colocando a sua própria cara. Eu hoje, por exemplo, tenho 6 negócios e eu, de alguma forma ou de outra, não sou a cara de nenhum, mas eu sou a referência de todos eles para puxar um pouco. E muda muito o jogo. Quando você abre a lógica da autoridade, começa a botar mais a cara, muda muito o jogo. O que vocês veem das marcas, assim? Eu acho que você comentou um pouo da XP, que era 10 mil seguidores, sem ninguém, no momento onde estamos investindo aqui no pacote de TV. Eu vou contar um pouquinho da história da XP, tá? E aí, por favor, vão me complementando. Boa. Mas, assim, a XP, há 10 anos atrás, era muito focada nessa questão da publicidade, pensando em awareness, e era uma marca que precisava se fazer conhecida. E qual era a forma de você se fazer conhecida mais rápido, tendo bolso fundo? Perfeito. Você ia para a TV. Você pegava alguém que você acreditava que casava, a marca. Exato, que casava em muitos atributos com aquela marca, que poderia emprestar muitos atributos para aquela marca e colocava aquela pessoa em evidência conectada à marca. E desde ali, para mim, já foi um questionamento muito imediato de falar assim, putz, mas as pessoas não se veem ali. Aquilo não atravessa as pessoas, aquilo não conversa com as pessoas, e para mim existe uma palavra muito central hoje, que é identificação. Perfeito. A pessoa, ela quer se ver aonde ela acredita que ela deve estar, né? E as marcas, elas são pontes para esses significados. Os produtos são pontes para esse significado, independentemente se é um produto físico, se é um produto digital, o que quer que seja. Então, quando a gente olha para essa perspectiva da XP, quando ela ainda investia muito, sim, em TV, mas ela abriu esse espaço, ela abriu esse leque para trazer a alma da empresa, que na verdade era o fundador e outros colaboradores que estavam ao seu entorno, cada um na sua especialidade, para complementar aquela comunicação, foi assim que a gente conseguiu efetivamente chegar no brasileiro, né? Então, assim, quando o Benchmall ele se dispôs a efetivamente colocar o seu rosto
quando lançaram, né, o livro dele, e aquilo se tornou quase assim, o sinônimo da cultura empreendedora do brasileiro. O cara se tornou herói. Total. E aquilo foi uma virada, assim, gente, gigantesca para a empresa. Por quê? Porque aquela vivência que a gente tinha com o Benchimol como colaborador, ou que os assessores tinham dele, aquela admiração absurda, fantástica, aquilo se tornou público. E as pessoas falavam, cara, eu adoro a forma como esse cara enxerga o mundo. Ou, nossa, ele teve que tomar uma atitude ali muito radical, mas, putz, me coloco no sapato dele e eu entendo, sabe? Mas provavelmente ele não queria fazer isso, né? Ele não queria fazer Todo mundo isso que é do nem mercado um financeiro e pouco. conhece um pouco, todo mundo sabe que tem um preconceito Uma enorme de resistência. colocar o rosto, né? Eu acho que todos os que colocaram o rosto meio que deram certo, mas a turma ainda tem preconceito. Como é que foi o processo de convencimento isso que eu ia ali? falar, eu vou só complementar, porque como que aconteceu, né? A primeira embaixadora criada na XP, inclusive foi um projeto meu, foi Ana Laura, que foi a Explica Ana, que era uma pessoa que trabalhava do meu lado no comercial, e eu falava, gente, essa mulher é muito linda, ela é muito maravilhosa, ela é muito boa com a câmera. E aí a gente foi gravar 3 vídeos para o YouTube da XP, como investir perfil conservador, como investir perfil moderado, como investir perfil agressivo, colocamos aquilo no YouTube, o YouTube entregou. E aí eu levei isso para uma reunião de diretoria, a diretoria falou assim, acelera, Amanda, que nem ela, a gente quer mais 15. E aí aquilo foi uma luz verde de, opa, aqui a gente tem uma oportunidade gigante, vamos fazer isso acontecer. E assim a gente começou a puxar vários outros colaboradores para realmente comunicarem todo o repertório que a marca tinha, né? Não só o propósito, mas o repertório, efetivamente. Mais ou menos ao mesmo tempo, a XP adquiriu uma parte do canal do Primo Rico. Porque a XP tem uma corretora que se chama Rico. E as pessoas elas tinham uma confusão, porque o Primo Rico falava muito da Rico. E as pessoas achavam que a Rico era do Primo Rico. E aí a XP falou, não dá, põe o cara para dentro, né? E aí quando esse VUCO começou a acontecer no digital, o Benchimol começou a olhar para aquilo, o cara é muito visionário, né? Ele falou, tem espaço. E eu não vou perder essa oportunidade. Só que aí para onde ele foi? Ele não foi para o Instagram. Que era talvez assim, o caminho mais evidente ou mais óbvio. Ele foi pro LinkedIn. E ele bombou gigantescamente no LinkedIn, assim. E aí, depois do LinkedIn, aí isso era replicado no Instagram e isso era distribuído. Mas aí, assim, a cisão já tinha acontecido, né? Assim, aí o boom já tinha evoluído e tal. E foi fantástico, fantástico. E aí, inclusive, a gente teve um projeto dentro da XP que foi entender que a XP tinha um asset de marca que chamava Expert, que é o maior evento de investimentos do mundo, que fala-se sobre várias vertentes, vários temas, vários tópicos. Eu olhava para aquilo e falava, gente, esse negócio é muito poderoso para existir só uma vez no ano. Esse negócio tem que existir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E assim a gente transformou, né, as redes da XP nesse hub mesmo de conteúdo. Então, o que eu acho é que assim, não dá mais para hoje em dia um fundador ter uma alma muito forte, muito soberana dentro da sua empresa, muito central, porque afinal de contas, a marca, ela é o reflexo da paixão do seu fundador pelo seu ofício, não tem o que dizer. E aí a minha pergunta é sempre assim, por que, cara? Por que você está deixando tanta oportunidade de negócio na mesa? Porque talvez você não queira aparecer, então assim, talvez seja mais cuida do teu ego. É que dá medo de ser julgado, cara, não é nem tanto ego. Muito mais um exercício de autoconhecimento. Com certeza, mas aí eu acho que assim, o que é mais importante na tua balança, entendeu? Total. E para você, Brenda? O que você Eu vê? concordo plenamente. A palavra do século é humanização e verdade. Quando a gente fala do marketing de 10 anos atrás, que sim, né, TV, figuras públicas, pessoas muito influentes, mas a pessoa que está do outro lado, que é a pessoa mais importante, que é o seu cliente ideal, ele precisa se ver, ele precisa se reconhecer. Então hoje eu tenho vários cases onde a gente coloca na mesa uma super mega campanha com figuras públicas, com muito investimento, com uma mega produção e um vídeo lo-fi gravado pelo celular, sem estrutura nenhuma, com uma edição muito básica e com cara de que foi um humano que fez. Qual que dá mais resultado? Então a gente está na época mais fácil de fazer marketing, que é a verdade, que é o posicionamento muito claro, que é uma transparência. E para mim, falando de 10 anos atrás, para o mercado atual, o maior case é a Natura.
Total. Quando a gente fala de construção de comunidade, eles faziam isso antes mesmo dessa era digital. Já tinham consultoras loucas batendo de porta em porta para vender produto. Total. Né? Então hoje a gente fala tanto de criação de comunidade, de grupo, de trazer o cliente para perto. Eles fazem isso há muitos anos, antes mesmo disso se tornar hype, né? Então os fundadores, empresários, agora é o momento. E aí é o que a Amanda falou, colocar na balança. Vale a pena? Onde eu quero chegar com a minha marca? Total. Né? Onde eu quero estar? Porque senão você fica nessa. E o medo, ele te paralisa mesmo, né, Felipe? Super. O medo, a comparação, os desafios que vão surgindo. Então entra você que está nos assistindo, que é empresário, que está nessa luta de coloco alguém para frente da minha marca, me posiciono, eu iria para o caminho de se posicionar. Total. Porque muda o jogo, eu falo por mim mesmo, todos esses grandes cases, Natália Beauty, o próprio Tami, Carlos Wizard, todos me procuraram pelo meu perfil pessoal, que tem um pouco mais de 50 mil seguidores. Total. Todos. Eu não precisei ir atrás dessas pessoas. Mais uma vez, humanização e verdade. Né? Então, se as pessoas aproveitarem esse timing, que está mais fácil de produzir, né? E assim, inteligência artificial está crescendo, cada dia uma ferramenta nova, mas a IA nunca vai ter a verdade, a sua história, a sua essência, a sua humanização. Perfeito. Isso ninguém pode te copiar, né? Brena, você falou uma palavra muito legal, que é a parte de comunidade como um todo. Antes da gente aprofundar em comunidade, que para mim eu acho que é uma das maiores coisas dentro do marketing atual, eu queria, na verdade, falar para a nossa comunidade aqui do Fecha a Conta junto com a Conta Azul. A Conta Azul, na verdade, está liberando para vocês que estão nos escutando um teste gratuito da plataforma da Conta Azul, para você que quer experienciar, emitir nota, gerir caixa, fazer toda a gestão do ponto de vista financeiro dentro do seu negócio. Vem aqui, tem um QR Code ou o link na bio, faz o aceite lá e tudo mais, se inscreve, você vai ter o acesso gratuito à plataforma do Conta Azul para você testar e ver como o Conta Azul é legal para pequenos e médios empreendedores que querem realmente mudar a gestão do seu negócio. Voltando aqui, Brenda, trazendo um pouco mais da lógica de comunidade para dentro da nossa infraestrutura de marketing hoje em dia. Vocês duas construíram uma comunidade, eu acho que vocês ambas têm próximo de 50 mil seguidores e constroem uma questão de comunidade, tem produção de conteúdo e tudo mais. O que a comunidade de vocês fez diferença para vocês? Porque, por exemplo, eu vou falar do meu lado, tá? Para um executivo, o executivo ele tem incentivos diferentes de empreendedoras como vocês. E um executivo tem gente que é muito bom de câmera, tem gente que não é tão bom de câmera. Vocês são pessoas bonitas, vocês sabem falar na câmera. É difícil para uma pessoa que não tem tanta habilidade falar na câmera, se expor, talvez não tenha uma história tão legal para contar, fazer um storytelling de uma narrativa tão legal. Como é que é essa gestão da comunidade de vocês, assim, como é que vocês começaram? Porque ninguém, assim, é do zero, uma assim. coisinha, Fala, e aí você fala. me complementa. Não, pode falar. Pra mim, essa coisa do começar, ela depende muito do sangue no teu olho. Então é assim, qual é a tua necessidade ou o que tá te pegando a ponto de te dar fogo para você fazer o que precisa ser feito. Eu acho que assim, quando você tá confortável aonde você tá e você entende que aquilo é suficiente para você, é muito difícil você ter esse estímulo. É muito difícil você sair desse marco zero, né? Agora, se você tem algo que te pega, que você fala assim, isso me inconforma, ou eu quero mais, ou eu preciso de mais, ou eu mereço mais. Para mim, isso é o primeiro ponto e o primeiro passo. Então, a verdade é que assim, a gente estimula muito, né? E assim, pô, é a hora, o mercado tá aí, o espaço tá aí, é fácil e vai, o negócio tá na tua mão. Agora, não adianta ficar falando isso pra uma pessoa que ela fala assim pra mim, puta, mas eu tô bem, eu tô tranquilo, entendeu? Então, o meu grande lance é assim, se você tá incomodado com aonde você tá, com o que você tem, com o que você acredita que você pode mais, faça. Faça! Porque pra mim tem uma coisa que é assim, do chão a gente não passa e de amor a gente não morre. Você não vai morrer de pegar uma câmera. Você não vai morrer de testar um negócio diferente pela primeira vez e entender se você se sente bem, se você se sente mal. É muito provável que a pessoa não se sinta bem no primeiro momento. Ela não se sinta... E não tá achando resultado no início também, Claro, então a pessoa fica com medo. Claro, e eu acho que assim, essa questão do insistir também é algo que assim, eu falo muito isso. Seja adulto. Paga teus preços. Você tem alguma dica, assim, do como você começou, assim? Ah, cara, Total. como? Me fala o Total. como para começar.
Primeiro que, assim, a minha história, ela veio num lugar de, assim, muita agilidade, de a gente vai lançar um curso e a gente te quer na frente da câmera e é de hoje para amanhã, então eu também não tinha escolha, eu tinha muita sede de fazer esse projeto dar certo. Legal. Mas, o mínimo tempo que eu tive para me preparar, o que eu fiz? Eu abri meus melhores amigos e eu coloquei as minhas 10 melhores amigas nos meus melhores amigos. Que legal. E, cara, ao invés de eu começar a mandar áudio para elas, contando do meu dia, contando da minha vida, contando da fofoca que tinha acontecido, eu pegava e eu gravava no Melhores Amigos. Então eu passava o dia falando com as minhas amigas no meu Melhores Amigos do Insta, e aquilo foi me soltando de uma forma. E aí elas começaram a falar, cara, você é nata, você consegue falar, você fala bem, dá pra eu te entender, não sei o quê. E aquilo foi me dando coragem de falar, opa, não me sinto tão mal assim, não é tão ruim assim. E aí eu acho que essa coisa também de, assim, né, a gente vê, hoje em dia, quem começou nos primórdios tá lá, lindão, bonitão, ricão, papapá. E aí as pessoas, elas querem já começar lindonas, já começar riconas, já começar perfeitonas. E a verdade é que não é assim, todo mundo tem o seu começo, né? Então, se preocupe menos com toda a parafernália, se preocupe menos com toda... Se preocupe o tanto quanto você acredita que é importante pela percepção que você quer criar. Mas assim, vai e faz. Muito bom. E pra você, como é que foi o início, assim, a construção da comunidade, como você começou, como é que você conseguiu ver frutos disso? Quanto tempo demorou pra essa construção? Foi muito engraçado, porque eu comecei nos primórdios, no YouTube, e eu fazia vídeo de maquiagem, o blog era Dose Fashion, pensa. Um horror, um show de horror. Que legal. E aí, tinham grandes influenciadoras nessa época comigo, Boca Rosa, Ná Cardoso, essas pessoas que, né, surgiram quando tudo era mato. E, de fato, eu estava naquele mesmo lugar. Na época, eram mais de 10 mil inscritos, vídeos com milhões de visualizações. Caramba, que legal. Recebidos, parcerias com marcas muito grandes. E, naquele momento, eu entrei em publicidade, fiz a Embi Morumbi. Na época, meu sonho era fazer SPM, eu não tinha dinheiro. Hoje eu dou aula na SPM. Que legal. E eu sempre conto essas histórias porque é muito louco, né? A minha marca pessoal e a minha construção de comunidade, eu não fiz SPM, mas hoje eu volto para palestrar, para dar aula, para dar mentorias. E isso tem um poder muito grande. E naquela época, fazendo os vídeos, bombando, recebendo produtos, melhor alegria da minha vida. Eu me deixei levar pelos haters. Eu lembro que eu cheguei um dia na faculdade e vários homens colocaram os meus vídeos em todos os telões da minha sala na faculdade. Caramba. E eles zoavam e riam. E eu peguei minhas coisas e fui embora. E aquele dia que eu cheguei em casa, eu excluí o meu canal do YouTube. Caramba. Eu excluí todos os meus vídeos. E eu falei que eu nunca mais faria aquilo. Então hoje, quando eu olho para o mercado hoje, para os milhões faturados, para os empresários que eu atendo, para os palcos que eu estou inserida, eu sempre falo, eu nunca mais desisto pelo que as pessoas vão falar, pelo medo, pelo julgamento. Foi a primeira e última vez. E hoje as pessoas continuam falando. Tem vídeo que viraliza que, meu Deus, só o pessoal xingando ali, falando. E é isso. Não dá para querer ter resultado no digital e querer ser uma pessoa morna. Ninguém quer estar ao lado de uma pessoa morna. Perfeito. Ou você se posiciona, ou você não se posiciona. Isso não só no digital, mas na sua vida como um todo. Fato. E se posicionar também é desagradar. Perfeito. Porque nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Né? Então o fato de começar, de criar uma comunidade, é muito o que a Amanda falou. Na minha vida surgiu de uma necessidade. Eu precisava fazer dar certo. Venho de uma mãe que me teve com 15 anos, super jovem, workaholic, então eu não podia dar errado. Total. Eu não tinha plano B. Isso, acho que Eu não esse tinha. é o maior ponto, entendeu? Eu não tem tinha. plano B. Então assim, eu fui com vergonha, eu fui com medo. Até o maior bloco de carnaval de São Paulo eu já atendi. E hoje me ajuda no meu networking, né? Então isso é muito legal, porque eu coloquei a cara mesmo e fui fazer com medo. Mesmo com um julgamento. E é o que as pessoas falam, elas não fazem porque elas pensam demais. Elas procrastinam. E aí Elas passa... não fazem porque elas têm medo de serem vistas Julgadas. tentando. Exato. As Exato. pessoas, elas não querem ser vistas tentando, elas querem ser vistas quando elas deram certo. Exato. Total. Elas não querem ser vistas assim, putz, fiz um vídeo, eu tô meio presa, não deu muito certo, minhas métricas não bombaram, ai, mas fulano vai ver. Sabe qual é o maior medo das pessoas? O maior medo delas não é o cliente. O maior medo delas...
O maior medo delas é chegar no churrasco. E ser julgado pelo amiguinho. E é assim, verdade. não é nem o amiguinho, é a esposa do fulano. Total. É o marido da Beltrana, É. entendeu? Esse é o medo das pessoas. Então, assim, de novo, se esse é o teu maior medo, e esse medo ele é maior do que a tua prioridade de fazer um negócio dar certo ou você acreditar naquilo, realmente, né? Aí é uma coisa pra você parar, entender e colocar na balança e falar, pago esse preço. E nós nem somos tão importantes assim. Você gravou o primeiro Total. vídeo, compartilhou, deu uma risadinha. Daqui a pouco Total, esqueceu. é Hoje, isso. esses mesmos homens que eu me lembro e me recordo do rosto de todos. Claro. Hoje eles me pedem emprego. É. Hoje eles me seguem. Parabéns, caramba. Que tá- legal, E é isso né? que acontece. Por quê? Porque as pessoas respeitam o resultado. Antes eu não tinha resultado. Eu tava lá colocando minha cara a tapa. Então quando você passa a ter resultado, mesmo as pessoas não gostando de você, elas passam a te respeitar. Não Tem é? uma coisa engraçada, você falou, Breno, uma coisa que aconteceu com você e que meio que te travou e depois você voltou. Aconteceu uma coisa muito parecida comigo na época que eu era, enfim, empresário não, diretor de marketing até. Cara, eu fiquei 10 anos na Ambev, né? E aí quando você tá na Ambev, é uma cultura super forte, muito parecido com a da XP, de vendas e tudo mais. E aí, isso foi em 2016. Eu simplesmente fiz um post, eu tava na época em Trancoso, eu era gerente de Corona na época, e eu fiz um post nas minhas redes sociais falando assim, cara, 2017 foi incrível, puta, só tenho a agradecer. Pra minha rede, que era uma rede fechada dentro do Instagram, só tenho a agradecer, puta, um negócio super feliz e tudo mais, agradecendo que eu tinha virado sócio da Ambev e tudo mais. E aí, na época, um outro diretor falou assim, cara, super ruim o seu post, etc, você se vangloriando dentro das redes sociais, que eu tinha virado sócio. Eu falei, meu Instagram é fechado para as minhas pessoas, se você me segue, beleza, de alguma forma. E aí, automaticamente, no dia seguinte, eu peguei e excluí absolutamente todo mundo do trabalho do Instagram. Todo mundo, assim, absolutamente todo mundo. E era assim, teoricamente eu não tava nem produzindo conteúdo, eu tava agradecendo um ano bom e coisas... Falando do marco da tua vida. Da minha vida, exatamente, um marco da minha vida. E aí eu falei, cara, as pessoas julgam absolutamente o tempo inteiro. Tudo que você tá fazendo. E aí, indo pra frente agora, enfim, muitos anos depois, dentro dessa lógica, eu tenho um pouco do receio de produção de conteúdo, porque as pessoas te julgam absolutamente o tempo inteiro. E quando você quando você tá empregado, um diretor, um gerente, um coordenador, é meio difícil, porque assim, todo mundo olha do lado falando, ah lá, a pessoa fazendo pra ela não tá focada na empresa, ela não quer a empresa, ela tá construindo a empresa dela, ou ela tá desfocada. Tem um preconceito quando você olha de fora ou do lado e falando assim, caramba, será que a pessoa tá trabalhando pra mim ou ela quer produzir conteúdo na internet e ganhar o próprio dinheiro? E é meio louco isso, porque todo mundo que produz conteúdo na internet ganha, os que deram certo, ganha-se muito dinheiro. Só que é muito dinheiro do ponto de vista individual. Do ponto de vista empresarial, é pouco. Perfeito. É meio louco, assim, você vai falar, caramba, puta, eu fiz alguns milhões dentro da internet. Cara, super legal. Mas uma empresa de alguns milhões é uma empresa pequena. É uma empresa pequena ainda. Você, quando você tem uma estrutura enxuta e você tem uma margem muito grande, é incrível. Mas eu peguei até... Tem um garoto que eu tava batendo papo, ele me mostrou uma coisa muito legal. Se você pegar todos os infoprodutores, os maiores, os mais emblemáticos, etc., e somar todo mundo e comparar com uma marca mediana em termos de faturamento, não chega. Só que na margem líquida, todos eles têm muita margem líquida, porque o custo operacional, de custo de mercadoria vendida e outras coisas, é muito pequeno e você tem uma margem muito grande. Então, essas pessoas não faturam tanto do ponto de vista numérico, mas elas têm um lucro enorme. Então, pessoas, você é amiga da Betina, pessoas ganham muito dinheiro produzindo conteúdo e fazendo muito. Vocês também muito bem sucedidos produzindo e fazendo isso. Mas dá um medo muito grande quando você está no mundo corporativo, porque se você não é o dono ou a dona, muitas das vezes você vai ser julgado como, caramba, ele talvez não queira ficar dentro da empresa, ele queira ir para fora produzindo conteúdo. E aí tem o Fausto, né, aquele comediante que é careca e usa peruquinha e tudo mais, que é o Laudo Faria Lima, e eu escutei ele falando com o Defante e sendo gravado. Ele falou assim, cara, o Defante mudou minha vida. Porque ele falou assim, começa a produzir conteúdo, Fausto, porque o máximo que vai acontecer é as pessoas não verem. O que for ruim as pessoas não vão ver, o que for bom as pessoas vão ver, vai ser incrível, vai puxar. E hoje eu vejo isso acontecendo comigo, assim, eu não me considero um produtor de conteúdo ainda, porque eu não produzo tanto, assim, eu acho que eu participo mais de palestra, podcast, as pessoas cortam e colocam dentro do meu Instagram, mas eu sei aí acho que no início do ano eu tinha 1.000 seguidores, 2, 3 mil seguidores, e hoje eu tô com quase 21 mil seguidores nesse processo de construção no Instagram. No LinkedIn eu sempre fui forte, eu sempre tive uns 30 mil seguidores e tudo mais, só que o LinkedIn sempre foi aquilo. Eu fui CMO, eu fui diretor de marketing.
as pessoas te seguem para ter emprego, para ter outras coisas. Você não precisa nem fazer muita coisa, as pessoas automaticamente te seguem. E no Instagram o comportamento é muito diferente. Ele realmente está construindo comunidade. E aí começou a acontecer uma coisa muito engraçada comigo, até aqui no podcast, eu normalmente converso com as pessoas antes para bater papo. E normalmente eu me apresento, eu falo assim, oi, tudo bem, eu sou o Felipe Atab, não sei se você me conhece. E nos últimos, sei lá, 2 meses, vamos colocar assim, 1 mês, as pessoas falam, cara, Atab, você não precisa se apresentar não, as pessoas te conhecem realmente. Eu falei, como assim, as pessoas me conhecem? Eu nem sei quem eu sou, quanto mais você vai saber quem... Então assim, é engraçado esse negócio da produção de conteúdo, porque ele vai virando e você nem vai sentindo que ele vai virando. E quando você vê, realmente é uma bola de neve super positiva, que realmente constrói a sua comunidade, e a monetização dessa comunidade pode acontecer de diversas formas. O negócio, e você falar do founder-led, do fundador botar a cara, ou da fundadora botar a cara, é muito legal, porque em prestação de serviço é uma coisa surreal. Muda completamente o jogo. Tudo, né? Eu vejo, nós temos um time de 40 pessoas. Caramba. E aí, quando o RH, né, faz todo o processo e eu participo das últimas, são pessoas que me acompanham há anos, que sonham também em ter uma agência. Né? No passado eu tive infoproduto para agências e monetizei muito, hoje eu não tenho mais tempo, mas morro de vontade de voltar com esse projeto. Mas olha que legal, eu uso essa influência para atrair clientes, claro, para palestras, para produtos, para publicidade, mas olha que legal, eu também atraio talentos. Né? E hoje, gestão de pessoas, reter pessoas, cara, é uma das dores diárias do empresário, né? E o fato dela se inspirar em você, querer estar com você, cara, você tem a pessoa ali, ela vai estar com você pro resto da vida. Por quê? Por se inspirar em você. Então isso é muito legal, né? Mas uma coisa que mudou pra mim, até que vocês comentaram, que é tipo esse inimigo em comum. É técnica de storytelling, no final das contas, né? Ser posicionado, etc. Ter um inimigo em comum e tudo mais, conecta as pessoas. Todo mundo que é meio morno não adianta muito. Então, assim, no meu caso, uma das coisas que mais tá dando certo pra mim, e até uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês tem muito negócio muito pequeno que é difícil ter vínculo, porque o produto não é tão sexy, a pessoa não é tão linda, a pessoa não sabe falar tanto. Eu vejo até alguns vídeos na internet engraçados, assim, de, sei lá, um senhorzinho que tem um açougue. Aí ele pega aqueles vídeos do rapaz caindo e ele meio que faz assim e fala, tem carne aqui. Então tem umas produções de conteúdos meio bonachonas, assim, até nesse contexto. Como é que alguém pode começar a produzir conteúdo, criar esse inimigo em comum, criar essa comunidade, sendo um negócio pequeno, não sexy? Posso só fazer um link com o que você estava falando antes, que eu acho que tem uma confusão das pessoas, assim, que vem nesse lugar de, vou começar, o que eu vou mostrar? Né? E aí começo, então eu vou mostrar minha rotina, porque me falaram que tenho que mostrar o que eu tô fazendo, onde eu tô e tal, não sei o que, ou quais são meus grandes marcos. E muitas vezes essa pessoa que você tá falando, né, esse empresário ou essa pequena empresa, essa média empresa que seja, é uma pessoa que fala, mas o quê? Aonde? O que eu faço? E para mim tem um grande lance que é assim, as pessoas, eu quero muito te ouvir sobre isso, tá? Ao meu ver, as pessoas elas não querem acompanhar o ordinário, porque o ordinário elas têm. Eu acho que assim, a vida comum, a vida tem que ter algum tipo de aspiração. Minimamente, para cima ou para baixo. Né? Você precisa ter algum tipo de gancho que a pessoa ela olhe e ela tenha minimamente curiosidade, minimamente interesse em saber, porque é algo diferente dela. Porque o normal, ela tem na vida dela, ela tem no amigo dela, ela tem na rotina dela. Então, quando a gente vai para as redes, né, e vem muito essa pergunta assim, como eu começo? Para mim, vem um lugar de assim, cara, olha o teu repertório. Olha quanta coisa você tem para falar. Você tá com dificuldade, eu vou te dizer que o caminho para mim mais fácil será que você não deveria entrar numa veia de provocar as pessoas, de entrar com as tuas opiniões fortes, com as tuas convicções? Porque assim, se você é um líder de um negócio, você tem um sangue quente correndo nas tuas veias. Ninguém empreende, ninguém lidera qualquer operação que seja se não tem uma chama ali. Por que não se usa essa chama para gerar essa voz nas redes? Então assim, você tem um baita de um repertório. Da onde eu começo? Vou mostrar meu café, tomo café preto todo dia, vou pra academia. Putz, jura? A não ser que você me fale assim, tomei a decisão de ser um triatleta, vou ser um ultra performer e... Muito legal, total. Muito foda, assim, muito, né, assim... É um outro caminho, uma outra... Agora, olha o teu repertório! Quanta gente poderia se beneficiar do tanto que você tem para falar. Total. E essa coisa assim, vai e desagrada. Vai e coloca a tua opinião. E gera debate.
Não tem nada mais agradável para o ser humano do que estar presente em um debate. Então, para mim, esse vem de um primeiro ponto, né? Quando as pessoas elas ficam nesse loop, o que eu faço? O que eu posto? Opa, pera, e olha por quê? Por que você criou a tua empresa? Por que você faz o que você faz? Com quem que você conversa? E quando você dá alguma opinião na mesa, o negócio surge de uma forma muito grande, muito quente. Eu faço algumas perguntas que eu acho que vale as pessoas se perguntarem, que é assim, do que você é muito bom? O que você é, assim, fora da curva? Segunda coisa, quando você está numa mesa, sobre o que você fala, que todo mundo para te ouvir. E a terceira coisa é assim, pelo que te pagariam? Quando você junta essas 3 coisas, cara, pra mim aqui tá a receita da tua criação de conteúdo. Pra mim aqui tá a receita da criação de marca, entendeu? Eu queria muito te ouvir, porque eu acho que você veio de um lugar da influência, né, que é diferente do lugar da autoridade do infoprodutor, que tem que demonstrar muito do seu saber e das suas respostas e etc. E quando eu falo isso do ordinário, eu acho que na verdade, o comunicador ou o embaixador, ou, né, diferente do formador de opinião. Me conta um pouquinho o que você pensa. Não, maravilhosa. Eu acredito que o maior erro do pequeno empresário é postar o que ele gosta. Porque é isso, tá? Total. É uma marca de roupa, você olha o stories do cara, é o café com Deus Pai, a xícara e pronto, o cara sumiu. Porque falaram que tem que postar a xícara do café. Isso. Ou ele vê a Virgínia postando. Isso. Total. Entende? Isso! Onde que ele falou qual é a história dele, qual é o propósito, onde que ele criou desejo pelo produto dele. Isso. Não dá. Se você não torna interessante, quem que vai querer acompanhar? Total. E a Virgínia é um grande case, eu me inspiro muito. Ela é quase um reality show ambulante. Para diferentes coisas, né? Ela é bilionária, ela tem uma vida de luxo, mas se você reparar no storytelling dela que ela conta ao longo do dia, não tem luxo. Tem gente da gente. Por quê? Porque ela não tá focada nela, ela tá focada no cliente ideal dela. Quem é o cliente ideal dela? É a dona de casa, é a mãe. Ela não tem pessoas hiper mega premium que seguem ela. Quem segue a Virgínia é gente da gente, é povão. Que não querem ver toda hora ela num jatinho. Então ela tá postando a filha, ela tá postando bobeira, no meio disso ela posta uma publi e vai. E tem todo dia a mesma coisa. Agora, gente, empresário, seja pequeno, médio, grande, é entender o que a tua audiência quer ouvir. O que teu cliente compra? Quem é você na fila do pão? Total. Entende? Falo eu e a Amanda que a gente tem, né, segmentos muito parecidos. Você tem que ter uma vida, uma rotina interessante. A questão do emagrecimento que eu passei, né, nos últimos 3 meses, nada tem a ver com marketing. Mas o que me ajudou a vender mais, você não tá entendendo. Que legal. E aí é deixar de ser morna. É deixar de ter medo de colocar a tua opinião. Então eu fiz um vídeo até que viralizou de por que eu resolvi emagrecer? As pessoas não querem comprar de gente feia. Fato. E aí, claro, tem, né? Você é muito massacrado de pessoas que não concordam, mas tem pessoas que concordam e que valorizam. Mas como lidar com um hater, assim? Porque eu não lido bem com isso, tá? Eu durmo mal, eu falo, caramba, aquele rapaz que comentou ali, puta, cara, fica na minha cabeça. Uma pessoa já meio que já te tira do... Como é que vocês lidam bem com isso, assim, né? Eu gosto de responder, tem que responder. Eu não sou a favor de apagar comentário, ficar apagando e aí você só tem elogios. Como eu sou a favor de... Não dá para crescer uma rede social sendo só morna, sendo amada por todos. E eu demorei, e até para mim é um receio, tá? Conversei com um grande amigo meu e case, que é o Giovanni Begossi, bicampeão brasileiro de oratório, ele bateu 1 milhão em 2 anos. Caramba. E ele fala, Brê, você só posta lifestyle, só você ali, você tem que começar a falar a verdade. Não dá para ter perfeição. Eu fazia 8, 10 posts por dia. Caramba. Conversei com outro amigo da Resiliência Humana, o Ramush, 11 milhões de seguidores. Ele chega a postar 100 vezes por dia. Uau. Começando 4 da manhã, para quê? Para testar. Não tem essa de design bonito, não tem essa de didática perfeita. É postando, postando e testando. E as pessoas se prendem muito nisso. O hater é a mesma coisa. Eu não começo pelo medo do julgamento, eu não começo porque eu tenho medo do hater. Para mim, o hater, você tem que bater de frente. Você tem que responder. Você tem que se posicionar com a tua verdade. Porque não dá, cara. Não dá para querer ser amado por todos. Então, eu tenho qualquer tipo de hater, eu respondo, eu me posiciono. E aí, com uma intencionalidade por trás. A pessoa comentou assim, quem é você na fila do pão? Porque eu fui falar de um vídeo de posicionamento da Lacoste. Que a Lacoste tá atraindo funkeiro. Super. Esse vídeo bateu 600 mil visualizações. E aí, só os funkeiros, né?
Ai, porque eu não concordo, porque os funkeiros têm muito mais. Quem é você? Aí peguei o print do hater. Logo após um carrossel com todos os meus resultados, com todos os depoimentos de clientes satisfeitos. Quem é a Brenda de fato na fila do pão? Peguei essa frase que ele colocou. A intencionalidade por trás, para quê? Porque a minha comunidade vai estar ali para me defender. Clientes vão estar ali para responder, para ajudar, né? E na rede social tem uma coisa que ninguém quer acompanhar quem só tá aqui no topo. Por quê? Tá difícil de te alcançar. Total. A gente vê pelo João Adib. Tá difícil chegar no patamar do João Adib. Sim. Mas ele tá ali postando a narrativa, o como, o processo, as dores, os desafios. Para quê? Para que tenha uma história de erros e acertos, de construções, de autoridade. É legal acompanhar alguém que chegou lá, mas me ensina, me dá o caminho para chegar também. E hoje, trazendo um pouco do que a Amanda falou, qualquer empresário pode fazer isso. Por quê? Porque tem erro, tem acerto. Ele está numa posição maior, né? Sempre vão ter pessoas melhores, piores que nós. Você sempre tem algo para contar e para agregar. Mas o jogo das redes sociais é você querer agregar. Se você for fazer algo que é bom para você e para o seu ego, nem entra. Mas sabe o que eu acho, complementando um pouco do que você fala? Eu acho que, assim, uma pessoa que deseja o sucesso, que almeja o sucesso, que tem um sangue no olho, ela precisa garantir que ser rejeitado não te incomode nem um pouco. Então, eu acho assim, para mim, essa é a maior lei das redes sociais. Se você de fato quer ser grande, se você de fato quer fazer barulho, se de fato você quer ser relevante. É diferente você querer ser gigante, você querer ser megalomaníaco, de você ser um empresário bem-sucedido que usa todo o seu repertório para vender o seu produto, o seu serviço, o seu legado. Então, eu acho que assim também a gente não precisa se forçar todo mundo a ter a mesma convicção que o Adib tem, a mesma convicção que a Xuxa teve durante milhares de anos, né, quando esteve ali no seu auge do estrelato. E a pergunta é assim, o quanto você aguenta? Qual é o teu estômago? Então, você estava falando, putz, meu estômago é meio sensível para isso. Então, ou eu vou olhar para mim e entender a melhor forma que eu tenho para garantir que essa rejeição ela não me machuque, ou eu vou passar por cima disso e vou tratorar essa situação, ou eu vou falar, quer saber, deixa eu diminuir aqui o tom, porque quando vem um negócio desse eu me sinto desconfortável e eu não tenho vontade de voltar. Total. Entendeu? É porque é super engraçado, assim, essa pessoa, até o case em si. Eu tenho um vídeo que foi um pouquinho mais emblemático. Eu tenho um que foi muito, eu deletei, porque num podcast eu falei sobre como eu casei, como eu conheci minha esposa, casei. E eu sou um cara muito metódico, muito planejado tudo. E eu fiz o planejamento estratégico de namorar, casar e fazer tudo. E eu conto isso no podcast, aí meu time acaba cortando e colocou. Cara, a quantidade de mulheres se vindo comentando que eu tava errado, que não sei o que lá. Tipo, explodiu. Aí eu falei, cara, quer saber? Isso agrega nada pra mim do ponto de vista empresarial. Eu vou deletar. Aí eu fui e deletei o vídeo, tinha batido lá, sei lá, 500 mil de pessoas lá vendo e etc. Eu falei, cara, não é o tipo de awareness, né, da audiência que eu quero, não é a minha audiência, não faz sentido pra mim, eu deletei. E tem um outro vídeo que eu sou um cara muito sobre marketing, eu sou um cara menos de comunicação e um cara mais de marketing. E quem estudou sabe que existem diferenças muito grandes entre essas duas disciplinas. E eu falo sobre essas duas disciplinas que existe uma diferença. Então, meu inimigo comum hoje é as pessoas acharem que marketing é comunicação. E aí eu falo que marketing não é comunicação, deixa eu te explicar e tudo mais. E aí veio um menino aleatório, entrou falando, caramba, você não sabe nada sobre marketing, etc. Né? Aí depois ele entrou no meu perfil, olhou o que eu já fiz, o que eu sou, voltou lá e falou assim, desculpa. Mantenho a minha opinião, mas eu não tinha visto quem você era e etc. Aí eu comentei, eu falei, cara, curioso, porque pra mim é tipo um estudo antropológico. A pessoa nem sabe o que é, não sabe quem você é, quem você é na fila do pão. Vai pesquisar quem é você na fila do pão antes de comentar. E aí foi lá e falou assim, cara, mantenha a minha posição, mas eu sei que você é relevante, você estudou, não sei o quê. Mas, cara, isso aí é um clickbait, blá, blá, blá. Eu falei, cara, legal, super incrível e tal, mas eu olho e falo, caramba, a pessoa não fez nem questão de olhar de maneira 2 vírgulas depois para saber efetivamente as coisas. Então, é engraçado, assim. Aí eu queria trazer para vocês, assim, porque a gente está falando muito com pequenos e médios negócios aqui dentro da estrutura do Fecha a Conta. Quando a gente fala em pequenos e médios negócios, a pessoa vai abrir uma live, vai fazer um conteúdo, vai atingir pouquíssima gente.
pouquíssima gente no final das contas. E eu escutei uma frase esses dias também legal do digital, que é, se você abrisse uma loja e tivessem 6 pessoas dentro da sua loja durante 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, não seria incrível? Por que quando você faz uma live e tem 6 pessoas que ficam acompanhando durante 40 minutos, você não fica feliz com isso? Você fica triste. E aí você fala, caramba, é verdade, se eu tivesse todo dia uma live para 6 pessoas, e essas 6 pessoas que estivessem lá dentro virarem negócios, realmente monetizassem, realmente é incrível e esse negócio ia crescendo. O que seria uma dica para vocês que fazem isso da vida? Um mini planejamento para um pequeno, médio negócio que quer começar a usar engajamento, construção de comunidade, construção de produtos, de monetização. Como é que vocês dariam o como para essas pessoas que estão nos escutando, se elas quisessem tirar esse negócio do chão? Quer começar? Posso começar? Vai lá. O que é legal, né? Quando a gente fala de criação de comunidade, pro pequeno negócio, tá ainda mais fácil, porque ele consegue ter esse olho no olho, ele consegue pegar e recebeu 10 novos seguidores no dia, mandar uma mensagem. Tá muito mais tranquilo, né, do que a conta que tem 100, 200 mil, 300 mil. Então, quando a gente fala de monetização, loja de roupa, vamos dar um exemplo. Eu faria um planejamento de postagens de 15, 20 dias, onde eu crio um desejo por algo. Então, eu vou fazer uma mega live com descontos especiais, com surpresas, criar um senso de urgência, um gatilho ali de curiosidade, e eu criar esse planejamento de 15 dias para levar as pessoas para algum grupo, porque é legal. Se o Instagram acabar hoje, se o TikTok acabar amanhã, onde que estão os seus clientes? Porque a grande maioria desses pequenos negócios, eles não têm site, eles não têm e-mail marketing, eles têm o quê? Um Instagram, no máximo um TikTok, no máximo. Sim. Então tira seu cliente ideal dessa rede social. Sim. Leva para um grupo no WhatsApp, vai gerando valor, vai mandando áudio nesse grupo. É loja de roupa. Você tem que fomentar a comunidade, não adianta você deixar ela parada. Coloca muita energia nessa fase do teu negócio de querer saber mais desses clientes. Perfeito. Ele compra roupa, mas ele também compra maquiagem. Ela também compra roupa de academia. Ela gosta de fazer tênis. Coloca energia para conhecer mais esse cliente, porque esse grupo, né, quando você entende o que esse cliente gosta, o que faz parte do lifestyle dele, o que faz parte da rotina dele, você vai inserindo mais produtos na comunicação. Total. Você sabe o que falar. É muito mais fácil, né? Quando a gente conhece o outro, a gente tem mais assunto, a gente tem mais ponto emocional, gatilhos emocionais ali de conversa. Então, eu faria, pequeno negócio, quer vender, quer ter um faturamento um pouco mais alto, cria esse planejamento de lives. Só que antes, prepara essa audiência. Não vou começar uma live aleatória do nada. Não, eu tô 15 dias esquentando essa audiência, levando para um grupo do WhatsApp, mandando áudios todos os dias, criando esse senso de pertencimento, gerando valor para essas pessoas. Né? Porque hoje eu não quero acompanhar alguém que tá só com cartaz querendo me vender. E esses pequenos empresários, eles contratam agências de R$1.000, R$1.500, eles entregam parte do negócio deles para essa agência. E aí simplesmente talvez vá para o tráfego pago e aí eles falam, essa agência não traz resultado, esse tráfego que não funciona. Quando você vai ver, é só cartaz, é só banner, não tem nada ali que me faz criar desejo por aquele produto. Perfeito. Porque é só um design lindo, maravilhoso, com 2, 3 curtidas. Aí você acha que um tráfego vai trazer resultado para uma rede social fria dessa? Não vai. Então, muitas das vezes, é mais fácil você fazer sozinho no início, trazendo a sua cara, colocando a sua cara a tapa, deixando claro os benefícios, o diferencial do seu produto, o porquê você faz o que faz. Você vai ter mais resultado nesse início, colocando a mão na massa mesmo, do que delegando para alguém que ainda não sabe a tua essência. Que você está entregando parte da tua empresa, do teu negócio. E olha que eu sou uma agência, tá? Mas eu recomendo até para os meus clientes. Porque é isso, eles acham que todo o trabalho tem que ser seu. Total. E ele não faz. Eu falo, o trabalho da agência é 50% é você, 50% sou eu. Assim, a gente cria uma parceria de sucesso, né? Mas criando todos esses gatilhos de curiosidade, antecipação, tirando esses clientes do Instagram, levando para um grupo, levando para um senso de comunidade, você já vai começar aos poucos a criar. Que tenha 50, 100 pessoas nesse grupo. São pessoas pré-interessadas, né? Perfeito. Na tua mensagem, no que você vende. O que você acha disso, Amanda? Eu acho que tem um exercício que eu amo
passar para as pessoas e inclusive fazer, que eu acho assim, você não entra em mercado nenhum, você não entra em nada se você não estudar, né? Como é que você vai entrar no negócio se você não vai estudar? E aí eu acho que assim, as pessoas elas passam horas do dia delas, horas, rolando os feeds. Por que você não passa horas do teu dia rolando o feed, estudando referência e coletando referência que poderiam funcionar muito bem para o teu negócio? Então vai virar a chavinha da ótica de como você consome conteúdo. Parar daquela coisa de ficar lá querendo ver a vida da fulana, não sei o que, do Beltrano, não sei o que. Peraí, deixa eu olhar o que faz bem pro meu negócio, deixa eu separar isso em pasta. Nossa, adoro esse formato, adoro esse jeito de falar, adoro essa estética, adoro esse som. Beleza, você vai começando a formar um arsenal, um mood board do que é relevante pro teu conteúdo em termos empresariais. Né? Isso para mim é um exercício que assim, todo mundo deveria fazer. E eu acho que tem uma segunda coisa que é assim, o marketing digital ele passou por 3 grandes eras, se a gente for pensar. A primeira era foi a era mais genuína possível, que foi a era dos blogs, que as pessoas elas tinham uma paixão e elas criavam a partir daquilo que elas amavam. E elas iam lá, elas contavam, elas compartilhavam, elas dividiam. A troco de quê? De nada. A troco do passatempo delas. Até que as marcas, que sempre tiveram dificuldade de se comunicar com o público final, entenderam que aquelas pessoas se comunicavam com gente qualificada para elas. E começaram a se inserir dentro daquele ambiente. Mais ou menos uns 5 anos, acho que um pouco menos, né? Que isso, surgiu o Instagram e muito perto disso surgiu o Snapchat. Quando surgiu o Instagram e surgiu o Snapchat, a gente entrou na era da influência. E a gente inaugurou a era da opinião. Então, surgiu essa questão do quem você é. Eu quero ver quem você é. Eu quero ver como quem você é vive. Então, como os ricos vivem? Como as celebridades vivem? Como os empresários vivem? E isso foi gerando ali espaço, né? Eis que nos deparamos com uma pandemia. E, diante dessa pandemia, um novo fenômeno. Um fenômeno chamado TikTok. E o TikTok, ele inaugura uma nova era, que é a era dos anônimos. Que não tem mais esse estabelecimento do me diga quem você é, que eu paro para te escutar. Hoje é uma coisa do eu quero te ouvir. O algoritmo te empurra muito dentro do TikTok se você tem bom conteúdo, independente de quem você é. É sobre o assunto, é sobre o a forma, tema, é sobre a relevância. Então, assim, se já era o momento mais propício, o ambiente mais propício para o empresariado realmente fazer o seu negócio do tamanho que acredita que pode ser agora, mais do que nunca, chegou a hora. Né? E eu acho que assim, tem muito dessa trava do ai, mas o Instagram, mas demora para crescer. Amigo, vai pro TikTok. Vai pro TikTok. Qual é a melhor rede para começar? Na minha visão, o TikTok. Se você quer crescer base, se você quer ter alcance, vai pro TikTok. Não, eu quero vender serviço, eu quero vender aprimoramento, eu quero ter... Aí, beleza. Aí, de fato, a rede que dá dinheiro, né, assim, imediato, direto, é, de fato, o Instagram. Mas, diante de uma construção, eu acho que tem muito espaço. Total. Tem uma coisa muito interessante dentro da lógica de comunidade, né? Porque muitas das vezes tem gente que tem comunidade e não monetiza essa comunidade. Ela tem a audiência, ela tem o alcance, ela tem tudo, e ela não vê nenhum produto que case ali. Porque tem uma frase até do Alfredo Soares, que é do G4, que é super legal. Não sei se é dele, mas eu ouvi ele falando várias vezes. Que é você ser interessante antes de ser interesseiro. E aí, ser interessante, tem gente que consegue ser mais, tem gente que consegue ser menos. O interesseiro, tem gente que é muito interessante e não é interesseiro. E aí você não constrói a comunidade virar cliente final. Isso aconteceu com vocês, de o teu próprio cliente que está dentro da comunidade virar comprador e virar embaixador dessa marca. Como é que os pequenos e médios negócios podem estimular isso, assim, das pessoas que estão te seguindo virarem quase embaixadores, assim? Porque tem uma coisa legal que você comentou da era dos blogs. Antes da era dos blogs tinha a era dos fóruns. Tinha os fóruns de discussão, que a galera entrava. E nos fóruns tem uma figura muito emblemática que é o moderador do fórum. Que é a pessoa que não necessariamente é o criador do fórum, mas ela é tão relevante, tão importante para dentro da comunidade, que ela modera aquilo e faz parte da comunidade. Eu acho que se perdeu até, porque se você pegar fórum, depois existia o Orkut com as comunidades já existiam dentro do Orkut, e tinham os moderadores dentro do Orkut fazendo essa moderação. Aí depois a gente foi para a era da influência, que você falou muito bem, que era eu, não importa muito o restante, sou eu falando e vocês aí ninguém.
E a lógica do TikTok é o contrário. A comunidade ela é muito mais forte do que a pessoa e esse negócio explode como um todo. Só que pensando do ponto de vista de negócios em si, como vocês fizeram para a comunidade virarem pessoas que têm moderadores, vamos colocar assim, de vocês, porque tem gente que provavelmente defende vocês no post. Você tá falando besteira, então a pessoa te ama, tá ali, e ela converte para virar realmente um cliente. Como é que a gente consegue ter essa visão da comunidade, tornar um cliente final e virar esse embaixador de marca para você? Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história. Desde que eu comecei a postar nas redes sociais, para mim nunca foi um passatempo e para mim nunca foi sobre ego. Nunca foi. Quando eu comecei a pensar sobre isso ou a executar isso, eu já tinha muita clareza do que eu queria. Que eu acho que é diferente de você estar ali por pura vaidade, né? Tem uma coisa que eu sempre falo que é assim, não queira pegar confete no chão e jogar na sua cabeça. Isso é pura carência, vai corrigir isso Vai na terapia, terapia, vai pra terapia vai pra análise e tal, eu acho que tá precisando de um outro trabalho. Se você está nas redes sociais, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que entender é que você não está sozinho. A grande verdade das redes sociais é que as redes sociais elas são uma conversa. Então ela é uma via de duas mãos. E ali o teu papel é o tempo todo alimentar essas pessoas para que você mantenha esse diálogo vivo. Então você precisa entender quais são os interesses daquelas pessoas. O que vocês concordam e vocês discordam, e vocês não precisam concordar sobre tudo, mas você sempre deixar esse espaço aberto para se conversar. Se você fecha esse lugar de diálogo e você impõe as coisas, eu acho, eu penso, eu quero, você deveria, você nananã. Opa, peraí, cadê eu? Onde eu caibo dentro dessa tua situação, né? Então, para mim, sempre foi olhar para o meu repertório e entender que o conteúdo ele não é meu. Ele vem a partir de mim, mas ele é pro outro. Total. Ele sempre vai ser pro outro. Da mesma forma que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei, que o produto, ele não é da empresa. O produto é feito pro cliente, porque se o produto não tem apelo, ele não vende. E o conteúdo é a mesma coisa. Se o conteúdo não fala com o outro, ele não vende. E o vender hoje é o engajamento, né? Então, quando a gente fala sobre essa consistência da comunidade, né? A primeira coisa que eu acho que é muito importante é assim, ofereça a sua visão de mundo para os outros. Ofereça os seus pensamentos, ofereça as suas opiniões e dê espaço para que a partir daquilo se possa ter uma troca, se possa ter uma via de mão dupla. Você está cedendo o seu ambiente, você está cedendo a sua casa para o outro. Não é sobre o seu ego, né? É sobre o ceder espaço. Muito bom. Eu tenho 2 pontos, né? Quando a gente fala de criar autoridade no digital, você tem uma forma que eu segui, que eu aplico com vários outros clientes e que dá muito certo. Quando eu sei quem é esse cliente e eu sei o que é troféu para esse cliente e eu mostro que eu atingi esse troféu, ele passa a te respeitar, porque pessoas respeitam resultados. Não dá para eu acompanhar e ter o interesse de acompanhar uma pessoa que não tem resultado. E muitas pessoas que não dão certo no digital elas ainda não atingiram esse troféu. Mas elas estão ali fazendo. Então, primeiro ponto, você precisa ser seu principal case transformado. Perfeito. Eu não posso ensinar sobre conteúdo se eu ainda não viralizei, se eu não vendo através do digital, se eu não estou em grandes palcos. Não faz sentido, quem vai confiar em mim? Perfeito. Credibilidade. Então, ser o teu primeiro case transformado, entender o que é troféu para os teus potenciais clientes e mostrar que você tem esse troféu. Porque se você não fala, quem que vai saber? Né? Um segundo pilar extremamente importante é a geração de valor. Hoje, eu tenho várias discussões, inclusive com parceiros que têm grandes agências de marketing, e eles me falam, Brenda, por muito tempo a profissão social media, ela tá um pouco desvalorizada. Como é que você consegue trabalhar com um ticket médio de 30, de 40, de 50 mil? Para mim é surreal, porque é produção de conteúdo. Mas eu foquei em gerar valor para minha base. O cliente que ele chega hoje para o meu comercial, ele sabe quanto que é, ele se programou. Total. Eu trabalhei todo o nível de consciência dele. Depois ele vai para um formulário e ele entende que ele pode ser cliente da branding. Legal. Entende? A maioria das pessoas estão focadas num conteúdo voltado para o ego, de viagens, de autoridade, ai, linda, maravilhosa. Não quero ninguém comentando isso. Total. Eu quero a pessoa falando, cara, aprendi como eu devo posicionar minha marca pessoal. Super Se legal. você não gera valor de graça para as pessoas, por qual motivo ela vai comprar de você? Total.
É uma escada de valor, né? O conteúdo, ele é o início da escada. Para mim, é a melhor dessa forma escada. de trabalhar nível de consciência. Perfeito. A pessoa primeiro entender que ela precisa daquilo, criar um relacionamento ali com você, aprender com você. Pronto, tô pronta para comprar. Eu tô muito próximo de advisor, conselheiro de algumas empresas. Eu sempre faço, quando tem uma lógica de prestação de serviço, uma escada de valor. Porque todo mundo acha que você tem que pular para o 10º degrau e aí você vai fazer a venda. O 10º degrau da venda ela é consequência de um processo relacional que você construiu ali dentro. Se você simplesmente está querendo vender no 10º degrau, e a questão do tráfego pago, que hoje é muito falado, o tráfego pago é uma commodity. Qualquer pessoa pode colocar tráfego. A diferença do tráfego é o criativo. É o como você constrói isso, é o que cria diferenciação, o que cria conversão, e você melhora, a gente fala de CRO, né, que é o quanto de rentabilização e de conversão você faz dentro da cadeia de valor. E eu brinco que começa num conteúdo de graça, seja qualquer tipo de conteúdo, não precisa nem ser digital, pode ser físico. Qualquer tipo de construção de conteúdo digital, vai para o primeiro degrau ali, que é uma construção de educação. Porque educação é diferente de conteúdo. Primeiro é conteúdo, depois é educação. Essa educação, a jornada do infoprodutor monetizou essa educação através das plataformas, seja Hotmart, Kiwify, etc., que são a infraestrutura para isso. Depois da educação, você vai para uma lógica de consultoria, que é uma coisa mais consultivo, relacional, que você parte do processo de uma forma mais hands-on, né, de mão na massa para ajudar a pessoa a fazer. E o último deles é a construção da comunidade. Que essa comunidade pode ser, por exemplo, estava discutindo ontem com uma franqueadora que eu sou advisor, a franqueadora fatura 12 bi por ano, é um negócio gigantesco, 700 franquias e tudo mais. Eles estavam querendo vender 30 mais franquias esse ano e estavam com uma dificuldade enorme de venda, simplesmente porque ele estava querendo vender. Qual é a comunidade dele? É fazer franquias. A franqueadora é uma lógica de comunidade ali dentro. Consigo vender 30 a mais simplesmente querendo vender e fazendo força via tráfego, campanha, etc. Talvez um funil, eu não brinco que é um funil, né? Ele é um canudo. É o 100% que a pessoa que quer comprar, ela simplesmente vai lá e compra. E eles tinham vendido 7 das 30 esse ano, nesse meio período de ano. E eu falei, mas você não está fazendo o restante da jornada? Porque a venda ela é uma venda consultiva. Por que você não educa? Por que você não faz uma consultoria? Por exemplo, uma taxa de franquia hoje dessa franqueadora é R$120 mil para você ter uma franquia. E se eu te fizer uma consultoria de um planejamento estratégico do teu negócio para te ajudar a formar e tudo mais, que vai custar 30 mil e a gente já vai ter um pré-plano, e se você comprar a franquia, eu te dou um desconto dos 30 mil, dos 120 e vai. Caramba, parece uma coisa meio... Nossa, não é zero ciência de foguete, é metodologia da escada de valor, de como você faz. Então, essa construção, ela é uma jornada, eu acho que você falou uma coisa super importante, as pessoas não estudam, as pessoas não querem aprofundar dentro. Tudo o que existe dentro do mundo empresarial existe na internet. Seja no ChatGPT, seja no YouTube, seja no Hotmart, sejam em pessoas que estão produzindo conteúdo de maneira gratuita e expondo isso de maneira muito emblemática para fora. É só você querer. Você querendo, você consegue fazer uma coisa muito diferente. Sabe, eu vou te complementar, porque existe uma coisa dos empresários, eles sempre chegarem pra gente falando assim, mercado tá ruim. O mercado tá difícil. O mercado tá sempre difícil. Esse ano o mercado virou e saturou, né? Um pouco do que você estava falando, assim. Tá bom, então tem que vender. Para mim, a primeira peça, que é o parafuso que precisa ser apertado quando a pessoa não tá vendendo, é a comunicação. Sim. Na enorme maioria das vezes, é quando a pessoa que lidera aquela operação, ela se afastou do principal departamento de vendas dela hoje, que é a comunicação, que é o conteúdo. Então, assim, de novo, né, eu falo, uma empresa bem-sucedida, quando ela é uma marca notável, ela é o reflexo direto da paixão do fundador pelo seu ofício. Então, cadê o coração dessa empresa? O coração dessa empresa está conseguindo chegar no cliente final? O cliente final está conseguindo sentir isso. Então, putz, se o franqueador, se o dono de uma loja de roupa, se o dono de um restaurante, se o dono de uma incorporadora está sentindo dificuldade na venda, hoje em dia, de verdade, eu praticamente garanto que o diagnóstico central desse negócio é um furo na comunicação. Eu concordo contigo, assim, com o advento da inteligência artificial, porque você pega um ano, o que aconteceu com a inteligência artificial é uma loucura, assim. Acho que vai disruptar diversos mercados, mas o principal, na minha visão, eu não sou futurologista, mas a minha visão ganha-se o jogo do futuro
quem tem muita base. O que é base? Cara, você tem muitos clientes. Exemplo, o Nubank tem 110 milhões de clientes. A possibilidade dele fazer cross-sell e upsell, que é vender novos produtos ali para dentro, ou vender um produto mais caro, né, subindo o ticket ali, é muito mais fácil para quem está construindo do zero. Então, assim, se você tem uma base, a base você vai conseguir fazer uma lógica de crescimento, de revolvência dentro dessa base muito maior. Então, não importa o produto do Nubank, ele pode lançar uma telefonia, ele pode lançar qualquer coisa, ele tem uma base de upsell e cross-sell muito frutífera ali dentro. E o outro é a audiência. Se você consegue ter audiência de alguma forma, automaticamente você consegue construir base, automaticamente você consegue construir um negócio. Então, o que é o futuro para mim? Produto commoditizou 100%, tá? Quero produzir essa xícara, existe uma indústria white label que ele vai produzir, vai colocar no nome e vai. Quero desenvolver um software hoje em dia. Existe diversas plataformas que tem low code, que simplesmente vai se autocodar e você vai dar um prompt ali dentro, que é um comando, e simplesmente ele vai construir. Eu construí um software há uns 2 semanas atrás, eu gastei $7 para construir um software 100%. E existiam software houses no passado que cobravam milhões de reais para construir. Então, eu acho que o produto ele não é mais o diferencial dentro da infraestrutura. Eu acho que é muito mais ou base ou audiência. Então, eu concordo contigo que comunicação é simplesmente grande parte do planejamento estratégico, do diagnóstico do negócio, acaba sendo uma das principais dores, mas é uma dor tão difícil, porque a forma da comunicação mudou tanto nesses últimos anos, que é difícil da gente saber como vai ser lá na frente. Será que vai ser um agente AI que vai substituir a gente produzindo conteúdo, ou é o VEL3 via inteligência? Ninguém sabe. O que eu acho que eu acredito um pouco mais é que a base e a audiência sempre vai ser muito vencedora, porque independente do que vocês têm uma base e uma audiência super interessante hoje. Se vocês quiserem vender qualquer coisa vai ser vendida dentro dessa infraestrutura porque você tem um engajamento dessa base. Eu queria trazer um bate-bola final de perguntas mais rápidas, até para trazer para vocês. Brenda, uma marca que te fez sentir parte dela só de entrar no perfil e na loja? Alguma marca emblemática? Alva Personal Care, uma marca nova de cosméticos naturais. Legal. E assim, cara, surreal a comunicação. Alva? Alva, Alva Personal Care. Maravilhoso, assim, a comunicação, a forma, e a gente sempre fala, né, cliente confuso não compra porque não entendeu a sua mensagem, né? Então fica aí um exercício também para os empresários que estão nos assistindo de simplificar. Começa a perguntar para 10 pessoas próximas, você entende o que eu vendo? Total. Me explica com clareza o que eu faço. O que você entendeu da minha comunicação? Total. Você pode encontrar muita coisa boa, mas pode se decepcionar também. Total. Porque às vezes você pensa que está comunicando e não está, né? Sim. Então pesquisem, Alva Personal Care, assim, comunicação perfeita. Super legal. Amanda, um gesto simples que cria vínculo com o cliente na hora, assim. Para mim, é você ceder o espaço. Então, um gesto é você começar uma conversa de modo que você possa inserir o outro e ele seja capaz de te responder, né? Então, a gente estava falando agora de o outro entender o que você faz, é o outro também entender que aquele espaço é para ele. Então, hoje, dentro do digital, no momento que você traz alguma coisa ali, se você se faz a mesma pergunta, eu estou conseguindo conceder esse espaço para o outro? Ou está tão focado em mim, em algo que eu quero falar, em algo que eu quero mostrar, e ninguém consegue participar? Legal. Brenda, uma pergunta que todo empreendedor deveria fazer para sua comunidade. Se a minha marca sumisse hoje, quem sentiria falta e por quê? Quais os motivos? Né? E é muito legal essa pergunta, porque se você não tem motivo nenhum, tá preocupante a situação. É verdade. Né? Porque é isso, o produto não é mais o diferencial. É a comunicação, é a sua comunidade. Hoje a gente está numa era que os clientes eles querem palco. Total. Eles querem ter visibilidade, eles querem olho no olho, eles querem atenção. Quando você entrega isso para o seu cliente, você tem esse cliente aí por anos, né? Tem um amigo meu que foi o CMO da Ambev, se chama Ricardo Dias, é um cara super legal, então ele fala que a gente está na economia da atenção, né? Então, claramente é uma lógica de atenção super legal. Amanda, um erro que pode matar a construção da comunidade logo no início? Focar em você, e no seu ego e no que é você perante você mesmo, né? Então eu acho que assim, se a tua intenção é construir comunidade, olha para os teus valores, olha para o teu propósito e pensa nisso como um ponto casado. Pensa nisso em o que eu quero fazer aqui de verdade e que eu consigo promover o outro diante de tudo aquilo que eu já fiz, diante de tudo aquilo que eu já construí, diante de tudo aquilo que eu sou. Querer ficar falando de si é literalmente ficar na frente de um penhasco e querer se tacar para baixo. Boa. E a última pergunta é,
Se vocês fossem indicar uma pessoa para estar aqui junto comigo no Fecha a Conta, que seja uma pessoa muito legal, um empresário, uma empreendedora, ou o que for, quem que seria essa pessoa e por quê? O Wanderson Aquino, CEO do Mentory, tem uma história incrível. Começou assim muito de baixo, um cearense incrível, veio agora para São Paulo. Esse ano aí tá com uma margem de 10 bilhões e ele tem muito assim para nos ensinar e para agregar aqui no Fecha a Conta. Super legal. E você? Eu falaria o Gabriel Leal, que foi o diretor comercial da XP, que caminhou com toda a marca, com a empresa, assim, do momento que eles eram nada para o momento que eles foram tudo, e foi um cara muito resiliente, uma performance assim fora da curva, fora de série. Foi a pessoa que não só desenhou, mas incorporou toda a estratégia comercial e a estratégia de marketing dessa empresa que hoje é sinônimo, né, do brasileiro. Incrível. Brenda e Amanda, foi ótimo, assim, acho que foi incrível o papo, é uma zona de conforto muito para mim também, porque eu gosto muito do assunto. Queria agradecer vocês por terem compartilhado a história, compartilhado um pouco dos ensinamentos para todo mundo que nos escuta também. Obrigado por terem topado estar aqui. Foi bom demais, amei conhecê-los. Boa, prazer. Obrigado, Valeu. galera. Tchau. Tchau. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha a Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!